Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma aula na nossa escola bíblica, né? Eu queria começar nessa aula, ao invés de orar no final, eu queria poder orar logo no começo, eu queria poder orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Vamos juntos? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá-me a competência, a unção necessária. Pedir ao Senhor, Pai, que esse material, que essa escola bíblica chegue, Senhor, e ensine o teu povo, né? Ensine os irmãos, as irmãs, que possamos crescer diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor. Use minha vida, Senhor, como instrumento de aprendizado e de ensino, que essas aulas que nós estamos lendo e estudando, a carta aos Romanos, possa ser de fato edificadoras para todos nós, para qualquer um que esteja ouvindo, a todos que estejam ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pode dizer amém? Queridos, vamos lá. Deixa eu falar alguma coisa para você. Nós estamos na segunda aula, né? Hoje nós já vamos nos aprofundar na aula. Eu queria dar um toque em você. Tem pessoas que têm o hábito de ouvir. Eles ouvem, mesmo quando é um vídeo, eles preferem ouvir a falar, a ver. E algum material ele vai estar na tela. Então, se você ficar só ouvindo essas aulas, por que fazer em mais curto? Exatamente para você investir 30, 40, 45 minutos do seu tempo para aprender. Tá? Então, dica de ouro, veja o vídeo, não apenas ouça o vídeo, porque algumas coisas você não está percebendo, porque está talvez ouvindo a minha voz, mas está na tela. Coisas podem estar constando na tela. Então fique atento e aí nós vamos aproveitar muito mais. Amém? Deixa eu falar. Eu estava pensando assim, hoje falando com a Márcia falou assim para mim, tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas têm dificuldades de entender algumas coisas. Ela falou assim, por exemplo, o que é um pastor anglicano? Às vezes a pessoa nem sabe o que é isso, né? Para nós parece ser básico, simples, mas é minha missão te ensinar. Então, se você ouviu qualquer termo, qualquer coisa que você não entendeu, por favor, olha, coloca nos comentários, pastor, o que é um pastor anglicano? O que é isso, o que é aquilo? Porque, de fato, nós estamos aqui para aprender juntos, ok? Vamos aprender juntos? Beleza. Antes de eu começar com a aula de hoje, que basicamente vai ser sobre o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, eu vou falar algumas curiosidades que vai nos ajudar e talvez você não saiba. E se você já sabe, você pode aprender um pouco mais. Vamos lá, vamos a ela. Explicar. As pessoas acham que a Bíblia, esses capítulos e versículos já foram feitos pelos próprios autores, com a instrução do Espírito. E não. A Bíblia foi escrita como um livro, né? Dependendo da época, foi um couro de animal ou uma folha de papiro. Depois eu posso explicar melhor um pouco sobre isso. Mas os capítulos e os versículos foi aproximadamente no século XIII. Somente no século XIII é que foi colocado, os estudiosos acharam que ficava mais fácil, de fato fica muito mais fácil. Se eu citar o capítulo e o versículo, eu vou logo no texto que eu quero estudar. Lembrando que naquela época, lembre-se, não havia a imprensa, né? Não havia os livros. Cada Bíblia era manuscrita, ou seja, cada Bíblia que existia, alguém teve que escrevê-la, transcrevê-la. E aí era a missão de algumas pessoas, se elas tinham essa missão, ela tinha isso como profissão, eram os escribas. Então, olha, preste atenção. Capítulo e versículo foi algo que aconteceu no século XIII, entre 1226, mais ou menos, é o que o pessoal fala, tá? Vamos à segunda. Pessoas acham que a Bíblia, elas estão em ordem cronológica, eu lembro, ou seja, por exemplo, vamos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles acham que primeiro foi escrito Mateus, depois foi escrito Marcos, depois foi escrito Lucas. Não, a Bíblia ela foi compilada, ela foi reunida depois, e quem fez isso não obedeceu a ordem cronológica. Existe uma ordem, sim, existe uma sequência, sim, mas não é cronológica, ou seja, não é por data. Você sabia disso? Não? Tinha ideia? Não. Mas pessoas acham que, por exemplo, que o livro de Isaías, que é um profeta, foi escrito primeiro que o livro de Amós. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque ele está primeiro na Bíblia não significa dizer que ele foi escrito
primeiro, ok? Vamos lá, vamos para o segundo. Pessoas, isso é curiosidadezinha. Gente, lembra, nós estamos aqui em 40 pessoas e nem todos têm essa cultura, e nós estamos agora dando um pouquinho de cultura bíblica. A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento basicamente é a Bíblia judaica, é a Bíblia dos judeus. Até a vinda de Cristo eram judeus e eles tinham sua Bíblia. Então, nessa Bíblia que nós hoje temos, basicamente é a Bíblia judaica, até o Velho Testamento. Já com a vinda de Jesus, com a sua morte, crucificação, sepultamento e ressurreição, aí já entra para o Novo Testamento. Então vamos lá, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Outra coisa, muitas pessoas perguntam, bem rápido, tá, queridos? Aqui não é esse aqui, nós vamos para a aula já, segura aí. Não foge não, fica aí que nós já vamos estar juntos. Pessoas perguntam assim, pastor, por que a Bíblia católica, o que tem a Bíblia católica diferente da Bíblia cristã evangélica? É que a Bíblia católica ela tem alguns livros a mais de que a Bíblia evangélica não tem. Por quê? Em 1546, no Concílio de Trento, concílio que é um concílio, é a reunião de arcebispos e da liderança católica como forma de combater o protestantismo que tinha começado com Martinho Lutero em 1517. Eles adicionaram alguns livros que nós reconhecemos como livros históricos, mas nós, cristãos, evangélicos, protestantes, não reconhecemos como Bíblia, como livro sagrado, pelo simples motivo de que até 1546 não era. Se não era, até 1546, não é a decisão de um concílio, 1500 anos depois, que vai determinar que aquilo é bíblico ou não. Os pais da igreja não entendiam esses livros como livros canonizados, bíblicos. Então, basicamente isso. E todos esses livros são do Antigo Testamento. Então, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes dele, mas eu vou dizer por que tem. Tem porque naquela época, em 1546, no Concílio de Trento, foi decidido que esses livros que existem, já existiam, eram históricos, passariam a ser Bíblia. E nós não reconhecemos isso, ok? Então hoje a Bíblia Católica ela tem, ao invés de 39, tem 46 livros. Basicamente é isso. Vamos para a aula? Vamos lá para a aula. Deixa eu explicar o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos trabalhar o capítulo de número 1 de Romanos. 1. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é linda, maravilhosa. E algumas vezes eu vou trabalhar 1 ou 2 capítulos, 3 capítulos, mas nesta aula especificamente, eu vou trabalhar o capítulo de número 1. Veja, a ideia não é pregar para você. A ideia é ler o verso e dar para você cultura bíblica sobre o verso. Lembre-se, nós não estamos aqui numa aula, não estamos aqui numa pregação. Nós estamos aqui numa exposição, nós estamos aqui num ensino da palavra, nós estamos aqui explicando a palavra de Deus para você, tá? Então vamos lá, nós vamos trabalhar nessa aula, nessa videoaula, apenas o capítulo 1. E eu vou dar alguns detalhes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa lê a palavra, por faltar cultura bíblica, ela não entende completamente o que aquele verso está dizendo. E hoje eu pretendo, com a ajuda de Deus, dar alguns panos de fundo. Por que isso aconteceu? Por que foi escrito isso? Qual era a intenção do autor bíblico quando escreveu? Então vamos lá, primeiro ponto, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ótimo. Pô, pastor, o que tem de diferente aqui? O que muda? Tá, deixa eu te ensinar. É por isso que nós estamos aprendendo. Hoje você vai aprender muito, muito. Queridos, na época que o apóstolo Paulo exerceu seu ministério,
havia muito questionamento ao fato dele ser ou não um apóstolo. Por quê? Porque a igreja entendia, ou algumas igrejas entendiam, que o apóstolo Paulo não seria um apóstolo porque ele não viveu na época em que Jesus exerceu o seu ministério. Por mais que ele soubesse que Paulo teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, capítulo 9 lá do livro de Atos vai falar isso. Por mais que eles soubessem disso, algumas igrejas simplesmente não reconheciam o apóstolo Paulo como apóstolo. Imagine você, o maior escritor do Novo Testamento, metade da Bíblia, metade do Novo Testamento foi escrito por ele, mas as pessoas elas não... Então ele começa a carta aos Romanos, lembrando que Romanos foi para o povo cristão que estava em Roma. Ele começa dizendo, Paulo, servo de Deus e apóstolo. Ele já faz a defesa do seu apostolado. Ele começa a carta fazendo isso. Você percebeu a diferença quando você adquire alguma cultura? Porque você sabia que Paulo era questionado? Você sabia que ele teve dificuldade com algumas igrejas? E talvez não, né? Então aqui, é para isso que nós estamos aqui. Então no capítulo 1, nós já vamos ver essa situação, tá? Vamos lá tomar uma linha, vamos lá. Capítulo 1, agora nós vamos ler o verso 3. Queridos, o verso 2 eu decidi não trabalhar. Se você quiser ler, eu aconselho você, né? Nós estamos na tarefa de ler, mas o verso 3. Olha só, eu quero que você pegue coisas. Por que é legal a escola bíblica? Porque você vai pegar coisas e falar, putz, que sacada, como que eu não sabia disso? Não sabia porque talvez você não aprendeu. Hoje você vai aprender, tá? Capítulo 1, verso 3 diz assim, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele está falando de Jesus. Então você fala, olha, o que tem a ver isso, segundo a carne, veio da descendência de Davi? Eu vou explicar para vocês. Desde o começo da era cristã, havia entre o povo de Deus alguns heréticos, algumas pessoas que praticavam heresia. E eles afirmavam que Jesus, ele era um espírito evoluído, que se encarnara. Ele era alguém diferente de mim, diferente de você. Alguém que suportou o que suportou porque ele era Deus. Mas eles tinham dificuldade de admitir que ele também era homem. E por que isso? Porque suportar o que ele suportou, ensinar o que ele ensinou, tão à frente do seu tempo, essas pessoas tinham facilidade de compreender a divindade de Jesus, mas tinham dificuldade de entender a humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem e também foi 100% Deus. Então no verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, quer dizer, ele nasceu da carne, foi gerado no ventre de uma mulher, veio da descendência de Davi. E aí ele já mata duas situações. A primeira teve a encarnação, doutrina da encarnação. Ele encarnou. E segundo, ele era o prometido descendente de Davi. Então, a maioria de nós, eu imagino que até pessoas bem cultas, talvez leiam esse verso e talvez não pense nisso. Mas como nós estamos numa escola bíblica, então eu estou aqui dispondo a você que aqui Paulo está fazendo a defesa da doutrina da encarnação, você entende? Não é só um texto, você passa, fala, pô, legal, tal. E será que hoje não temos pessoas assim? Nós não vemos hoje algumas seitas, algumas religiões dizendo que Jesus Cristo, confirma para mim, eu tenho certeza que já ouviu isso, ele era o espírito evoluído, alguém que chegou à evolução. Alguns dogmas do espiritismo reconhecem Jesus como esse espírito evoluído. E aqui já na carta aos Romanos, Paulo falou, peraí, parou. Jesus encarnou, ele era da descendência de Davi, ele era aquele que está na palavra, da palavra fala ele, e hoje eu estou aqui na carta ele dizendo para dizer ele teve sim encarne. Então ele já vai matando algumas situações, ok? Vamos lá, agora eu vou ler o verso 4. Eu falei no verso 3
da doutrina da encarnação, agora eu vou falar da doutrina da ressurreição. Olha só. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, algumas pessoas já naquela época tinham dificuldades de crer num Deus, numa pessoa que não apenas ressuscitasse, mas ressuscitasse em corpo, não em espírito. Tem gente que acha que Jesus era um espírito translúcido quando ele ressuscitou. E não era, querido. A palavra fala que na mão dele havia os buracos. Do lado dele, ele falou, Tomé, enfia a mão aí, vê se você está com dúvida se sou eu. Põe a mão, vamos lá. A palavra fala que ele comia com os discípulos depois de ressuscitado. Então, assim, você lê esse verso 4, perdão. Aqui, se no verso 3, como eu disse, ele fala da doutrina da encarnação, agora ele já fala da doutrina da ressurreição. Olha como é linda a palavra de Deus. Então Jesus ressuscitou em corpo, glorificado sim, um corpo santo sim, sem mácula sim, mas em corpo. É o que você também vai ter. Um dia eu e você vamos ter um corpo. Um corpo. Ah, como vai ser? Não sei, mas nós vamos ter um corpo. Isso é fato, está escrito, ok? Beleza? Tá fácil não? Ó, lembre-se, eu tenho certeza, gente, eu conheço esse povo de Deus. O povo de Deus é teimoso. Você está ouvindo e não está lendo? Não está vendo? Olha, eu vou orar, Deus, Senhor, toca no coração do santinho, da santinha, para eles verem o vídeo, não ouvirem o vídeo, vejam o vídeo. Se você não estiver vendo, está aparecendo um monte de informação aqui do lado, você está perdendo. Um monte de coisa que eu ponho aqui do lado, você acaba perdendo na edição, ok? Vamos lá, beleza? Vamos lá. Capítulo 1 agora, nós estamos só no capítulo 1, ok? Eu estou dando uma destrinchada nisso. Eu quero garantir a você que não vai ser todas as aulas assim não, tá? É que o capítulo 1 é muito rico, muito rico. E, então, tudo bem, esse vale a pena, mas os outros talvez eu use 3, 4 versículos, é como o Espírito vai mandando, tá? Capítulo 1, verso 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ai, ai, ai. Agora vamos lá, vamos explicar isso aqui também. Queridos, na época que Jesus veio, ou na época dos apóstolos, havia uma aliança de Deus com os homens, e era a aliança de Abraão, do povo de Israel, onde aquele povo foi chamado para a salvação. Então aquele povo havia uma aliança não apenas de vitória financeira, de cuidados, mas aliança de salvação. Até a vinda de Jesus, essa aliança foi feita com o povo de Abraão, o povo judeu. Quando Jesus vem, ele morre e ressuscita, os seus discípulos começam a pregar a palavra de Deus a pessoas que eram fora dessa aliança. Olha, deixa eu ensinar, agora eu vou te dar cultura. Você está prestando atenção? Existiam os judeus, existiam os prosélitos. O que é prosélito? Era alguém que não tinha aliança de Deus, com Deus, mas pela pregação do judeu, ele vira um prosélito, ou seja, ele passa a fazer parte da aliança. Então, um judeu é uma raça, o povo de Deus. E o prosélito? O prosélito é alguém que não era da raça judaica, do judaísmo, como raça hebreu, mas ele era da religião dos judeus. Então, esse era o prosélito, é alguém que foi cultivado, foi ensinado a ele o judaísmo. E existia aqui, nesse verso de número 5, ele diz assim, no verso final, entre todos os gentios. O que é gentil? Uma vez a pessoa falou assim para mim, pastor, gentil é quem? Alguém educado? Não, querido. Gentil, a palavra determina que gentil é aquele povo que não há sobre ele a promessa de Deus. Então esse povo é um povo gentil.
gentio. Então, assim, o que é importante você entender? Que Paulo está afirmando ao povo de Deus que mora em Roma, aos romanos. Ó, a promessa chegou para você. Você que não é judeu, você que não é prosélito, que é a pessoa que decide seguir a religião judaica mesmo não sendo judeu. A você que estava sem a promessa, Jesus te alcançou. Jesus te buscou. E quem é o gentio, gente? Somos nós. Eu e você. Nós não éramos judeus. Nós nascemos sem ser judeus. Mas um dia ouvimos a palavra. Nos rendemos a Jesus. Então nós somos o gentio que se converte não ao judaísmo, mas se converte ao cristianismo. Ponto aqui. Gente, eu queria dar um toque a você. Se você tem dúvida sobre o que é um judeu, o que é um prosélito, o que é um gentil, você, por favor, faça a pergunta no grupo. Basicamente, o capítulo 1, verso 5, ele está dizendo assim, ó, quando ele chama o povo de Roma de gentil. Ou ele estaria falando para mim, Ivair, você não é judeu, sobre você não havia promessa, mas porque Cristo morreu naquela cruz, pagou o preço pelos seus pecados, a partir de agora, a promessa que havia sobre Abraão alcança você. Alcançou os gentios que eram de Roma e alcançou os gentios que é aqui da onde nós, minha casa, sua casa, louvado seja Deus por isso, ok? Beleza? Tomar mais uma aguinha, vamos lá? E aí, conta pra mim, tá difícil? Você sabia de tudo isso, não? Não sabia, não? Mas é por isso que você está na escola bíblica. Eu queria muito que você ficasse, eu queria muito que nós aprendêssemos, eu queria muito que você ouvisse, eu queria muito mesmo que você deixasse 40 minutos da sua semana para ver a escola bíblica, para preencher as tarefas, para fazer. Nós vamos crescer bastante, tá, querido? Vamos lá. Aqui, esse capítulo 1, verso 7, ele não tem nenhum, vamos pensar assim, nenhum ensino doutrinário, mas eu achei legal uma frase que eles falam aqui. Ele diz assim, ó, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Textos como esses corroboram ou contribuem para que pessoas cristãs, como eu e você, elas não chegam no irmãozinho e dizem, irmão, graça e paz. Ou alguns dizem assim, a paz do Senhor Jesus. Ou alguns irmãos, principalmente da congregação, a paz de Deus. Então, esses textos, como esse que nós vimos, é uma forma de saudade, de saudação. Então, muitos cristãos, a paz, beleza, outro, a paz do Senhor, outros, a graça e a paz, e aqui nós vamos ler de novo, ó, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus. Então, entende por que nós falamos graça e paz? Graça e paz da parte de Deus. É uma curiosidadezinha só que eu estava lendo o capítulo aqui, eu falei, talvez as pessoas nem sabem porque a gente fale isso. Talvez elas nem entendam isso, tá? Chamados para ser de santos, mais para frente nesse estudo eu vou tratar sobre isso. Eu e você fomos chamados para ser santos. Então, se você tem dúvida se existe santo, existe sim. Eu e você somos santos. Somos santificados todos os dias por Deus, tá? Vamos lá? Bora para frente? Tá difícil? Não. 25 minutinhos de aula. Tá fácil, gente. Tá fácil. Vamos lá, ó. Capítulo 1, verso 12. Capacidade de nos aquecermos. Olha que lindo, ó. Vou ler. Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Deixa eu te falar, queridos. Eu não tenho dúvida de que eu vou dizer isso. Se nós não nos unirmos
se nós não nos juntarmos para comer, para pregar, para ouvir, para cantar, para andar de bicicleta, para pescar, se nós não nos unirmos entre nós cristãos, a nossa fé esfria. Eu não sei se alguém pode dar um testemunho aí no grupo. Talvez você seja a pessoa que agora Deus vai usar. Tá? Eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo para dizer, olha, talvez eu seja esse pastor. Alguém que eu acabei me esfriando na fé, graças a Deus estou de volta, mas eu acabei me esfriando na fé exatamente porque eu deixei de congregar, eu já me interessava pouco em estar com os irmãos, com as irmãs, e eu vou falar uma coisa, o princípio do fim é exatamente isso, é a gente deixar de congregar. Esse capítulo 1, verso de número 12, ele vai deixar exatamente isso. Nós juntos somos mais fortes, nós juntos vamos mais longe. Um está meio abatidinho, o outro vem dar um abraço. O outro está com alguma dificuldade, o outro vem lá, põe a mão no bolso e ajuda um pouco. Enfim, queridos, é isso. Nós estamos indo para o céu, amém? E juntos, sem isso não dá. Algumas pessoas eu já ouvi dizer assim, cara, pastor, eu não gosto de estar do lado de crente. Eu falo, então como você vai ficar, como você vai morar no céu, cara? Logo que vai ter crente. Como você vai morar lá? Como não gosta de estar do lado dos irmãos? É com os irmãos que nós nos aperfeiçoamos. Aprendemos a perdoar, aprendemos a amar. Percebe isso, não? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou fazendo um esforço danado para não pregar, viu? Eu não queria que isso parecesse uma pregação, eu queria que parecesse... Eu quando estou preparando essa escola bíblica, eu tenho orado ao Espírito Santo para falar, Senhor, eu tenho algum conhecimento, me ensine a ensinar pessoas que não têm esse conhecimento que hoje eu tenho, vão ter até maior, em nome de Jesus, mas hoje não tem, a ver esses versos com um olhar mais amplo, maior. Às vezes eu passo pelo verso e não consigo entender tudo isso, pastor. É por isso que você está fazendo parte da escola bíblica. Ok? Vamos lá? Capítulo 1, verso 14. Olha o que Paulo diz. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Queridos, eu vou falar que isso aqui é um ensino que poucas pessoas têm essa consciência. Você é salvo, não é? Eu também. Um dia nós estávamos no erro, estávamos vivendo dissolutamente. Alguém orou por nós, alguém nos convidou, nossos pais, nossos amigos, pessoas, ou de alguma maneira nós ouvimos a voz de Deus, um folheto de evangelização, não sei. A partir do momento que eu me converto, que eu entrego a minha vida para Deus, e eu sei que há pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, que estão perdidas no mundo, você não acha justo pensar que essas pessoas, elas precisam de Deus? Então, essas que hoje estão no caminho da perdição, estão se perdendo, essas pessoas, as pessoas a quem eu devo. Por que eu não posso me dar o luxo de parar de pregar, de anunciar, você de contribuir, nós de contribuirmos, porque somos devedores a essas pessoas, irmãos. Nós precisamos mostrar para ela aquilo que vimos, aquilo que hoje sabemos. Paulo está dizendo, eu devo tanto àquele que hoje é o instruído, como aos ignorantes. Aos gregos daquela época, essa frase, ele está dizendo, aquelas pessoas de cultura, como os incultos, os bárbaros, eu devo a todos. Tanto o grego vai para o inferno, quanto o bárbaro vai para o inferno, tanto o sábio vai para o inferno, quanto o tolo, o ignorante vai para o inferno, se eu não me dispuser a pregar. Se eu prego, se eu mostro, se eu vivo, o que eles vão fazer depois é o problema deles. Mas eu fiz a minha parte, eu já não devo mais para ele. Toda vez que você anuncia o evangelho para alguém, tua dívida está paga. Você não tem que convencer ninguém, você só precisa anunciar. Beleza? Vamos lá, verso, tá fácil, vamos lá. Capítulo 1, verso 16. Essa aqui também é bem interessante. Vou ler com calma, tá? Pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, se alguém perguntasse o que é o Evangelho, o que seria o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Ai, pastor, descobriu a América, descobriu a roda. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Todos nós sabemos, mas nem todos praticamos. Você já viu cultos que tudo que se fala nesse culto é sobre dízimo? Você já viu culto que tudo que se faz é revelação? Você vai no culto da igreja, tudo é revelação, revela para lá, revela para cá. Você já viu culto que o cara mais ensina um terapeuta, um psicólogo, do que necessariamente alguém que mostra a verdade bíblica, que somos pecadores, que precisamos de nos arrepender e se abrigar na graça e na misericórdia de Deus? Aqui Paulo está dizendo, cara, eu não me envergonho disso, porque eu sei que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Não tem nada disso de ganhar dinheiro, não tem nada disso de se dar bem na vida, não tem nada disso de falar, é para salvação, querido. O Evangelho é para isso. Para que você acha que a igreja está aberta? É para atender os necessitados. Financeiro? Não. Necessitado de amor, necessitado de perdão, necessitado de misericórdia. E juntos, nós, eu e você, vamos caminhar juntos, entendendo que no verso anterior nós somos devedores. E devedor do quê? Eu vou ensinar o que para a pessoa? Vou ensinar ela a ganhar dinheiro? Porque ela é poderosa, Deus pode fazer ela comprar apartamentos? Não, eu vou ensinar ela. Se não acontecer algo na vida dela e não acontecer errado, o que pode acontecer ela de ir para o inferno. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Tranquilo? Chegamos. Tem mais só alguns versozinhos, deixa eu pegar aqui. Tá fácil, está terminando. Então vamos lá, olha, capítulo 1, verso de número 20. Vou ler também com bastante calma. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Queridos, prestem atenção. Paulo está dizendo o seguinte, queridos, olhe para o céu. Vai lá, vamos lá, olha para o céu. Olha para os mares, para os montes, montanhas, rios maravilhosos, uma natureza espetacular. E os atributos invisíveis de Deus, que são o seu poder, sua glória, sua majestade, a onisciência, a onipresença, elas ficam reveladas quando eu vejo coisas na natureza. O que acontece? É que as pessoas, elas não se rendem a uma verdade. Quem criou isso tudo? Olha para o sol, olha para as estrelas, olha para a quantidade imensa de galáxias, de planetas, de estrelas. Quem criou isso tudo? Então as pessoas, elas não se rendem a Deus. E por isso elas se tornam indesculpáveis. Só o fato de eu sair lá fora, vou imaginar que eu tivesse nascido já com 54 anos. Eu olho para tudo e falo, meu Deus, que é isso? Que coisa enorme é essa? Alguém fez. Não pode ser um acaso. Não pode ser alguma coisa do nada. Alguém fez tudo isso. E aí o Paulo, o apóstolo, está dizendo, a pessoa que vê tudo isso, e mesmo assim não se rende, ela se torna indesculpável. Entende o que eu estou dizendo a você? Vamos lá. Agora, esse daqui, nós só temos mais 4 pontinhos, nós estamos terminando a aula. Acho que mais 10 minutinhos nós finalizamos ela. Vamos lá, ó. Capítulo 1, versos de 21 a 25. Vou ler devagar. Vamos lá com calma. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes
o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Queridos, aqui eu poderia resumir esse texto em a loucura da idolatria. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos ter força para dizer o que eu preciso dizer aqui. Deus, me dê força. Gente, eu já passei por esses lugares em Rio Preto, onde a cidade onde eu moro. Eu vejo faixa escrita assim: obrigado, santo tal, pela graça alcançada. Obrigado, fulano de tal, ou fulano de tal, pela graça recebida. Queridos, as pessoas, elas querem o que dá certo, mas não o que é certo. Eu não sei se aquilo foi alguma coisa alcançada pela força humana, ou se algum ser maldito permitiu que essa situação acontecesse, essa tal bênção que ela está dizendo, para desviar essa pessoa do caminho do único Deus verdadeiro, invisível, que é amor, que é Pai, que comprou nós, cada um de nós. Aqui o texto está dizendo claro, ele fala o seguinte: as pessoas fazem de imagens, de répteis, de animal, de homens, fazem coisas para ser adorada, para adorar. Elas mudam a natureza de uma situação em que, ao invés de eu adorar o Criador, aquele que me criou, aquele que me comprou, eu passo a adorar um homem como eu, uma mulher como eu, com todos os defeitos. Pode ser até melhorzinho que eu, mas tem defeitos. E isto é errado, amado. É isso que o texto está dizendo. Então aqui nós estamos na escola bíblica. Quando eu leio esse texto, o que o Espírito está explicando? Gente, não caia numa cilada dessa. Não tenha dúvida de que Deus, ele é Espírito, e importa que seus adoradores, em João 4, adorem ele em Espírito e verdade. Por que motivo eu adoraria outra coisa senão Deus? Não, é porque dá certo. Dá certo, mas é certo? Não, não é certo. Então, esse negócio de dar certo é lenda, é ruim, é problema. Então amanhã eu vou ter problema com isso. E é isso que as pessoas precisam ter nas suas mentes, nos seus corações. Vamos lá. Capítulo 1, olha aonde nós vamos chegar. Olha que lindo isso aqui, profundo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Queridos, deixa eu te falar algo. A homossexualidade, que hoje está no Brasil e está no mundo de forma tão séria, né? Bastante séria mesmo. Isso é que a humanidade viveu isso a vida toda, tá? Isso não é coisa de hoje, é coisa de muito tempo. Alguns estudiosos dizem que a maioria dos imperadores romanos, eles eram homossexuais, que o Senado romano, eles eram dados a práticas homossexuais. Naquela época, na época que os apóstolos viveram, que Jesus viveu, havia templos da adoração sexual, ou seja, divindades que se eram estimuladas à prática sexual nesse templo. Haviam mulheres que eram, eles chamam de prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que estavam no templo, não eram prostitutas por grana, mas estavam no templo para praticar sexo com as pessoas de forma livre,
para buscar uma purificação da deusa tal, da outra deusa, que não é muito, eu não quero chegar muito nesse detalhe. Mas aqui nós observamos que essa coisa da homossexualidade, do desvio sexual, essa coisa já existia na época. Sempre existiu, sempre. Isso é da queda do homem, da natureza humana caída. Então, Paulo está sendo um instrumento de Deus, a carta aos Romanos, para dizer: olha, Deus não aprova isso. E Deus deixou eles fazerem isso porque eles querem isso. Permite Deus, porque permitindo ou não permitindo, eles iriam fazer. Então, ao ler o texto, ao observar o texto, a observância do texto, nós vamos observar que homens com homens, mulheres com mulheres, e aí Deus fala que nos seus próprios corpos eles se inflamam buscando o erro, buscando o engano, buscando aquilo que desagrada a natureza, que a natureza foi feita para ser homem com mulher, mulher com homem. Mas naquela época já havia o cuidado de Deus deixar relatado isso na sua palavra. Pastor, eu não concordo, acho que isso é uma coisa, cada um tem a sua vida, eu também acho que cada um tem a sua vida, mas o certo é certo e o errado é errado, e aqui eu estou lendo a palavra de Deus, você gostando ou não. Vamos lá, capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora aqui está se afunilando. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa quer o erro. Ela foi convencida por Deus que aquilo é errado, mas ela quer o erro, ela deseja o erro. E aqui o que o texto está dizendo é: o próprio Deus os entregou. Não há mais salvação para essa pessoa. Para essa pessoa aqui não. Por quê? Porque convencida por Deus de que aquele ato, aqui nós estamos falando de atos sexuais, é desagradável a Deus, e elas continuam, a palavra fala que o próprio Deus os entrega a práticas realmente perversas. Ali já não há mais limite. Então a gente se vê, por exemplo, algumas desfiles, carnaval, situações assim que você olha e fala: meu Deus, onde vai parar isso? Deus não está vendo isso? Já viu há muito tempo, meu amado. Já olhou há muito tempo. E aqui, olha só: e por haver desprezado o conhecimento de Deus. 1:28. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, se você pergunta: mas Deus não está vendo o que acontece no carnaval? Deus não está vendo o que acontece na parada LGBT? Está vendo tudo. Está vendo tudo. Não vai, Deus continua sendo Deus. Você acha que vai mexer na santidade de Deus? Deus, não. Deus mostrou para nós, para cada um de nós, o que é o certo e o errado, e cada um toma uma decisão. Pessoas estão tomando as suas decisões, e a gente tem que respeitar e orar. Orar para que essas pessoas um dia venham conhecer a verdade. Terminando, eu acho que eu gostei muito desse verso, porque um dia eu aprendi com um professor meu de faculdade. Olha o verso. Ora, conhecendo eles quem? As pessoas que praticam tais coisas. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Um dia eu ouvi de um professor de escola bíblica não, de faculdade de teologia, ele falou uma frase para mim que eu nunca mais na minha vida esqueci. Ele falou o seguinte: o que uma geração tolera, a outra geração abraça. O que significa? Mais ou menos assim: nós estamos numa geração que tolera tal coisa. Eu não critico, mas também não incentivo. Vem comigo, que o mundo está moderno mesmo. O que uma geração tolera de equívocos e erros, os seus filhos tomarão aquilo como verdade e abraçará aquela causa. No Brasil de hoje, se você parar para pensar, é bem assim. Lembro-me que na década de 60, as mulheres batiam no peito, né?
feliz da vida porque podiam usar biquíni, não podia antes disso. E algumas pessoas festejavam essa liberdade. Essas mesmas mulheres que festejavam a liberdade de usar biquínis, muitas delas hoje usam roupas tão sensuais, tão provocantes, que provoca a libido e o desejo do marido da próxima. Agora já não é mais tão atraente ou tão legal o fato de ter conquistado a tal liberdade que tais pessoas dizem, aquela geração tolerou e a nossa geração abraçou. Você liga a televisão, você vê mulheres seminuas. Você liga a televisão, você vê programas de televisão onde que se estimula o engano e o erro. Você liga a televisão e aquilo que há 30, 40 anos não se praticava, mas também não se condenava. Hoje as pessoas não só praticam, como agora estimulam. Já é moderno as pessoas serem dessa forma. Retrógrado e errado é quem não é. Vamos repetir a frase. O que uma geração tolera, a outra geração abraça. Você já imaginou onde vai dar tudo isso, queridos? Você já imaginou onde vai dar a humanidade? Hoje nós estamos lendo o capítulo 1. Você viu que a aula toda foi por ele. Eu recomendo você ler de novo. E se você tiver alguma dúvida de outros versos do capítulo 1 e quiser colocar em grupo, pode colocar, vamos chegar junto. Eu mando um áudio no WhatsApp, ou quem sabe um próprio irmão mais velho, mais conhecedor entre nós, possa ele mesmo dar essa explicação para você. Eu prefiro que eu dê, tá? Porque sou teu professor. Mas se alguém quiser, pode ficar à vontade, nós estamos aqui para debater temas. Fiquei muito feliz com essa aula, nós estamos chegando ao final dela. Oramos no começo, eu quero agradecer você que está participando, tá? Eu lamento pessoas não terem disposto a participar, né? Você sabe que tem muita gente que não está na escola bíblica. Mas eu fico feliz por você que ficou aí. Eu acho que nós vamos crescer muito. Eu acho que hoje você cresceu bastante. Acredite, há pessoas que estão há 10, 15 anos na palavra, dentro da igreja e não sabem o que é um gentil. Não sabem o que é uma teologia arminiana. Não sabem o que é uma cultura helênica. E nós vamos descobrir tudo isso dentro desse modo de carta aos Romanos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo a vida de vocês. Vamos junto. Deus abençoe.